Criança com 2 anos de idade apresenta um atraso na fala. Eu devo esperar pelo tempo dela? Olá, meu povo, eu sou Daniel Nascimento, eu sou psicólogo clínico infanto-juvenil. Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante que precisa ser dado um pouco de atenção para essa pergunta. E eu já respondo essa pergunta com muita convicção, dizendo que não deve esperar o tempo. O que deve ser feito de imediato é que, se percebeu que existe algum atraso nessa criança, a gente está falando na questão do atraso da fala, deve-se imediatamente procurar um profissional da área, um especialista, para fazer uma avaliação, para saber o que está acontecendo, por que essa criança está apresentando esse atraso. Então, existe um material que a gente sempre avalia, que a gente sempre estuda, que é chamado de o Marco do Desenvolvimento, que é um material que foi produzido pela Associação de Pediatria, os médicos que tratam diretamente com a criança, com a primeira infância, e desenvolver esse material. E dentro desse material existe as ações e os comportamentos que essas crianças precisam apresentar para cada faixa etária. Então, chegou a uma faixa etária, por exemplo, 1 ano de idade, e essa criança não apresentou aquilo que era esperado, é necessário de imediato procurar um profissional para avaliar essa criança. Então, e esse material eu acredito que todas as famílias têm, porque está ali na caderneta da criança, tanto para menino como para menina, existe lá esse material, que é o Marco do Desenvolvimento, que pontua ali as ações que essa criança precisa apresentar em cada faixa etária. Então, outra pergunta que a gente precisa levantar: o que pode estar relacionado a esse atraso na fala? Pode ser inúmeras coisas, pode estar relacionado. Uma das primeiras coisas que a gente pontua, eu como psicólogo infanto-juvenil, quando eu avalio uma criança, a família traz essa criança para mim avaliar, e a gente percebe que existe esse atraso na fala, a primeira coisa que vem na minha mente, a gente vai avaliar para saber o que se essa criança ela é autista. Claro que o atraso na fala, somente o atraso na fala, não é suficiente para que a criança seja considerada autista ou feche um diagnóstico para autismo. Claro que existe um conjunto de sinais e sintomas que precisam ser apresentado para que essa criança feche diagnóstico para autismo. Então, mas pode ser autismo? Pode ser autismo, sim, precisa ser avaliado. Uma outra coisa também que pode ser apraxia da fala. Ou seja, o que seria isso? A apraxia da fala é um distúrbio neurológico que afeta principalmente a questão motora, essa questão aqui, ó, essa articulação, que é a questão motora da criança, dificultando ou afetando ali, trazendo dificuldade de pronúncia de palavra e sons. Pode ser isso? Pode. Então, por isso que a gente não descarta nenhuma possibilidade, tá certo? A gente não descarta possibilidades nenhuma. Outra coisa que pode ser também é um déficit auditivo, ou seja, um problema na audição dessa criança. Então, pode ser também que esteja contribuindo para esse atraso na fala dessa criança. Outra coisa que pode ser a falta de estímulos. Uma das coisas que a gente sempre fala para a família é o seguinte: estimule essa criança, gaste tempo com essa criança, olhe nos olhos dessa criança, perceba se você vê algo diferente nessa criança comparado com a criança típica. Então a gente sempre orienta a família nessas questões para ela ficar atenta, porque caso percebendo algum atraso, imediatamente encaminhar essa criança para um profissional. Mas os estímulos é muito necessário. Começa a fazer os balbucios com essa criança, a emitir sons, olhar nos olhos dela e começar a fazer besourinho para que ela comece a imitar esse comportamento que você está falando. Então, os estímulos, principalmente na primeira infância, é de suma importância. Outra coisa que pode também estar relacionada à questão do atraso na fala é o distúrbio específico da linguagem. Então, existe esse distúrbio? Existe. Por isso é necessário o profissional especializado avaliar essa questão, que nesse caso seria o profissional de fonoaudiologia, né? O fono, mais conhecido como fono. Então, direciona para ele, o psicólogo faz essa avaliação, encaminha para o fono
acompanhar essa criança e fazer as intervenções necessárias. Outra coisa que pode também estar relacionado é a questão do mutismo seletivo. Ou seja, que é uma questão que está muito relacionada às questões emocionais. Uma criança que tem um apego muito grande pelos seus cuidadores, pela sua família. E essa criança, isso acontece muito quando a criança vai para a escola pela primeira vez. E essa criança tem aquele medo, né, de ficar sem os cuidadores, e ele fica ali com esse comportamento de mutismo ali, né? Ele não fala, não quer interagir com ninguém, ele fica ali caladinho. Então pode estar relacionado também. Outra coisa também que a gente sempre tem falado e batido nessa tecla diariamente é a questão das telas. O excesso de tela pode contribuir também para a questão do atraso na fala. A gente sempre tem dito o seguinte, com muita convicção: as telas, principalmente na primeira infância, é muito danoso para as crianças. A gente sempre tem dito, todas as vezes quando a gente avalia uma criança e os pais, e a gente pergunta para os pais, para a família, se essa criança faz muito uso de tela, de TV, de tablet, de celular, e os pais, as famílias falam que sim, a gente já começa dizendo o seguinte: vamos diminuir o uso de telas. O tratamento, as intervenções já começam por aí, a diminuição significativa de telas, porque afeta demais o desenvolvimento cognitivo dessa criança. E uma outra coisa que também pode contribuir para o atraso da fala é a questão do atraso global do desenvolvimento, que são os comportamentos que essa criança precisa apresentar, as ações que essa criança precisa apresentar e está em atraso. Então, para isso é necessário fazer essa avaliação. No demais é isso. Eu quero pedir para você agora compartilhar esse vídeo. Não deixa de fazer isso. Se você gostou desse material, comenta lá. Se você não gostou, critica também. Vai lá, deixa a tua fala, mas contribua, porque quando você interage, a rede social vai entender que esse material foi interessante e por isso ele vai fazer com que chegue a outras famílias. E você também pode fazer isso, encaminhando ele, lá tem um aviãozinho lá que eu vou postar no Instagram, um aviãozinho, você compartilha para outras pessoas. Você pode baixar esse material, está disponível aí nas minhas redes sociais, e você pode encaminhar para outras famílias que talvez elas necessitam dessa fala, desse conhecimento aqui, e isso vai ajudar elas. Tá ok? Então não deixa de compartilhar, de curtir, dar o seu joinha lá e você vai estar ajudando outras pessoas. No demais é isso. Se isso te interessou, me chama no PV para a gente conversar mais sobre isso. No demais é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.